Irmãos, abram suas Bíblias, Êxodo capítulo 4, livro do Êxodo, no capítulo 4. Êxodo 4, nós vamos ler a partir do versículo 18. Livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 4, a partir do versículo 18. Meus irmãos, acompanhe a leitura da palavra de Deus, diz assim a palavra do Senhor. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fez-os montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Até, irmãos, até o versículo número 23. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, nosso Pai, nós queremos te agradecer por este grande privilégio, por essa grande bênção concedida a nós, de podermos estar diante da tua santa palavra. Ó Pai, nós somos fracos, nós somos incapazes de compreendermos completamente tudo o que a tua mensagem nos revela. Mas o teu Espírito, ó Pai, é poderoso para nos ajudar a compreendê-lo, Deus, e a transmiti-la fielmente. Tem misericórdia de nós, edifica, ó Pai, a tua igreja, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o que eu vou falar agora, neste primeiro momento, é algo que eu tenho falado já desde que nós começamos a examinar o livro do Êxodo. Eu tenho repetido de que a palavra êxodo significa saída. Moisés narra a saída do povo, que estava há 430 anos no Egito, agora rumo à terra prometida. E o tema deste livro é redenção. O povo de Deus é tirado de uma forma maravilhosa do poder de Faraó e agora passam certos anos no deserto, caminhando para uma nova terra para poderem continuar servindo a Deus. Então, o que eu vou falar agora também é algo que, de alguma maneira, eu já venho falado alguns domingos. É o seguinte: há momentos na vida em que Deus nos chama para algo muito maior do que a nossa própria capacidade. Eu quero que você grave isso, que há momentos na vida em que Deus nos chama para algo muito maior do que a nossa própria capacidade. Irmãos, isso é bom. Isso é muito bom. Isso é bom por quê? Porque nós sabemos que não depende de nós, mas depende daquele que nos chama. Eu estou aconselhando um presbiteriano de Minas Gerais, através de vídeo, a cada 15 dias, e este irmão, ele tem confessado a sua fraqueza. Um dos seus pecados é que, durante muito tempo da sua vida, ele entendeu ter tudo sob o seu controle. E quando as coisas saem do seu controle, ele não sabe como lidar. Então, talvez esse seja o principal motivo pelo qual ele veio até mim, através da esposa dele, que tem contato com a Érica, e pediu para que eu ajudasse.
Então, a cada 15 dias eu ouço isso dele. Eu estou tratando isso com ele, porque ele diz que toda vez que as coisas saem do seu controle, ele tem dificuldade de lidar com isso. Então, por isso que eu falei que há momentos na vida em que Deus nos chama para algo muito maior que nossa própria capacidade, e isso é bom. Isso é bom por quê? Porque não depende de nós, porque nós sabemos que a força vem daquele que nos chama e não de nós próprios. Moisés, meus queridos, estava há 40 anos no anonimato, cuidando de ovelhas, quando Deus se revelou a ele como um eu sou, e o chamou para enfrentar o maior império da época. Imagina, você pensa que a sua vida vai caminhar tranquilamente até o final dela, quando você está com 80 anos, mais ou menos 80 anos, aí vem o principal desafio para você. Deus te chama, e Ele não te chama para algo pequeno, para algo qualquer. Ele te chama para uma grande obra, e no caso de Moisés, que obra que era essa? Era enfrentar, era convencer, primeiramente, o próprio povo de Israel, e depois convencer Faraó, que era nada mais, nada menos que o líder da principal nação daquela época. Meus queridos, em Êxodo 4, de 1 a 17, texto esse que a gente não examinou, Moisés teme que o povo não acredite em sua missão, então Deus lhe dá 3 sinais para autenticar o seu chamado. Então Moisés fala, mas se eu, quando eu for falar para o povo não vai acreditar que não vai me dar ouvidos. Aí Deus dá a Moisés 3 sinais para autenticar o seu chamado. Moisés joga sua vara no chão e ela vira uma serpente. Ao pegá-la pela cauda, a vara volta a ser vara. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal, a mão de Moisés fica leprosa ao colocá-la no peito e é curada ao repetir o gesto. E o terceiro sinal é a água retirada do rio se torna sangue ao ser derramada no chão. Então, se você ler com cuidado, capítulo 4, versículos 1 a 17, você vai perceber que Deus, ele manda Moisés fazer isso, ele treina Moisés, especialmente nos 2 primeiros sinais, para que mais tarde Moisés convença o povo de que Moisés teve um encontro com Deus e para que estes sinais autenticassem a missão de Moisés. Irmãos, a missão do povo de Deus não é fácil. O trabalho do povo de Deus não é fácil. Alguns trabalhos são mais difíceis ainda, principalmente quando você precisa convencer o povo de que eles estão errados, de que eles precisam se arrepender e de que eles precisam confiar em Deus. Até mesmo convencer o povo de Deus a confiar em Deus é um trabalho muito difícil. Meus irmãos, estes sinais serviriam como credenciais divinas para convencer o povo. Mesmo assim, Moisés diz não saber falar bem. Então Deus promete ajudá-lo, mas diante da sua insistência, Arão é designado por Deus como porta-voz de Moisés. É interessante que hoje pela manhã foi falado sobre Jeremias. E no capítulo 1, Deus chama Jeremias. E Jeremias, ele tenta tirar o corpo, tenta se esquivar desse chamado difícil, dizendo o seguinte, eu não sei falar. E no caso de Jeremias, Deus não arrumou um porta-voz. Agora, no caso de Moisés, aprove a Deus, depois que Moisés disse que era pesado de língua e que não sabia falar bem, ele insistiu tanto nisso que Deus disse o seguinte, olha, eu vou falar para você, você transmite as palavras fielmente a Arão, e Arão, que sabe falar muito bem, ele vai falar com o faraó. Então, irmãos, percebam, no caso de Jeremias, Deus não prepara, tá? Deus não concede um porta-voz. É o próprio Jeremias que vai falar em nome de Deus. Agora, no caso de Moisés, depois dele insistir tanto, aprove a Deus que Arão fosse o porta-voz de Moisés. Mas percebam, é Deus quem fala com Moisés, Moisés fala com Arão, e Arão
vai falar com Faraó aquilo que Deus queria que Faraó soubesse. Meus irmãos, o texto de Êxodo 4, 18 a 23, que é objeto do nosso sermão desta noite, mostra como Deus prepara o homem, como Deus conduz a missão e como Deus reivindica aquilo que é dele. Esta mensagem gira em torno de 3 atitudes espirituais. São elas: primeiro, a obediência que honra a Deus. Segundo, a autoridade divina que sustenta o servo de Deus. E terceiro, a exigência de Deus sobre o seu primogênito. E para entendermos como Deus prepara um homem para a sua obra, precisamos começar pela primeira atitude. Então, esta noite, eu quero falar com vocês sobre isso. Saiba como reagir ao chamado de Deus. Porque se você é crente, se você foi salvo por Jesus Cristo, você foi chamado para uma grande obra. Você foi chamado para poder trabalhar no reino do Senhor. E a questão é, como é que você está reagindo a isso? Ou como é que você vai reagir a isso? Irmãos, independente de qual seja esse chamado, qual seja essa obra, se ela é grandiosa, se ela não é tão grande assim, se ela é desafiadora ou nem tanto, a sua atitude tem que ser a mesma. Então é por isso que nós resolvemos dar o tema para o nosso sermão nessa noite dessa forma: saiba como reagir ao chamado de Deus. E a primeira maneira de reagir ao chamado de Deus é submetendo-se a este chamado. Saiba como reagir ao chamado de Deus. Em primeiro lugar, submeta-se ao chamado de Deus. E submeter-se é colocar-se debaixo, é aceitar esse chamado. Versículos 18 a 20, nós lemos assim, 18 a 20. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés, em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Irmãos, nestes poucos versículos, o que nós vamos aprender? Nós vamos aprender Moisés submetendo-se principalmente a Deus, mas Moisés também está demonstrando humildade, submetendo-se ao seu próprio sogro Jetro. Irmãos, mesmo que a gente não fale tanto neste homem, eu não tenho dúvida de que Jetro foi um homem muito importante na vida de Moisés. Este sogro que Moisés teve foi um homem muito importante, não apenas porque era o pai da sua esposa, mas porque este homem, de certa forma, ele aconselhou, ele liderou espiritualmente este homem. Tanto é que agora, Moisés, ele pede permissão para o seu sogro para poder voltar ao Egito. Então, nesses 3 versículos, versos 18 a 20, há coisas importantíssimas. O que nós vamos aprender aqui é que nós, assim como Moisés, devemos nos submeter ao chamado de Deus. Moisés acabara de ter uma experiência extraordinária com Deus na sarça ardente. Mesmo assim, ele volta para casa, fala com Jetro e pede permissão para sair. Meus irmãos, isso aqui é muito importante dentro das coisas, sabe por quê? Porque há muitas pessoas que quando têm uma experiência grandiosa com Deus, perde a humildade. Acha que agora só Deus está acima dele. Então, age de uma forma irresponsável, de uma forma arrogante, de uma forma independente, mas Moisés não faz isso. Moisés sabe que ele tem um sogro, Moisés sabe que ele tem uma esposa, Moisés sabe que ele tem filhos. Então, ele volta ao seu sogro,
a sua família depois dessa grande experiência na sarça ardente, onde Deus se revela a ele como um eu sou. E Moisés pede ao seu sogro Jetro permissão para partir para o Egito. Mas irmãos, dá a entender pelo texto que Moisés não partiu imediatamente. Tanto é que no versículo de número 2, nós vamos ler as seguintes palavras: disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. No versículo de número 18, a gente vê Moisés pedindo permissão para o seu sogro para voltar ao Egito. Agora, no versículo 19, Deus fala a Moisés para que ele volte ao Egito, porque aqueles que queriam matá-lo, pelo fato de ele ter matado lá o egípcio, né, irmãos, já estão mortos. Ou seja, quem queria matar Moisés, por isso que ele teve que fugir para Midian e passou 40 anos lá, agora essas pessoas estão mortas. Então percebam, Moisés pede permissão para o seu sogro para voltar ao Egito, para retornar ao Egito, para ver se os irmãos dele ainda estão vivos. Olha, irmãos, 80 anos haviam se passado. Provavelmente alguns ainda estavam vivos, mas a grande maioria certamente haviam morrido. Só que tinha os descendentes. E aí Deus fala para ele voltar, e Deus deixa bem claro o porquê que ele poderia voltar, entre aspas, tranquilamente. Irmãos, isso que a gente viu revela algo muito importante. A verdadeira espiritualidade nunca atropela a ordem moral. Moisés não usa o seu chamado como desculpa para desrespeitar a sua casa. Ele entende que a obediência começa nas coisas menores. E outra coisa, irmãos, que chama muito a minha atenção, mas que não deveria chamar. Mas pela situação social, familiar, que o mundo tem vivido já há tantos anos, inclusive famílias da igreja, eu me refiro, irmãos, e eu estou aqui chamando a atenção de vocês também, para o fato de que Moisés ele não vai numa empreitada grandiosa sem a sua família. Quantas pessoas em nossos dias, em nome de ir em busca de uma situação financeira melhor para a sua família, deixa a sua família num determinado lugar e parte para bem longe para conseguir dinheiro para supostamente vir e finalmente levar a sua família onde estão. E nós sabemos, irmãos, muitos casos de famílias que são destruídas por causa disso. Então Moisés vai até o seu sogro, ele pede permissão para voltar ao Egito, é como se o sogro dele fosse o pai dele, e ele não deixa a sua esposa e seus 2 filhos lá em Midian, pelo contrário, leva junto. Ou seja, a missão não é só de Moisés. A missão envolve a família de Moisés também. Então nós temos coisas importantes sobre isso, irmãos. A família que Deus te deu é uma família para você valorizar. É uma família para você estar sempre junto dela, sempre que possível. Você só pode abandonar temporariamente a sua família quando você tiver muito certeza, muito convicto de que esta é a vontade de Deus. Moisés submete-se ao chamado de Deus, mas ele se submete de uma maneira correta, de uma maneira completa, de uma maneira consciente. E então o texto diz que Moisés levou consigo a vara de Deus. Percebe? Se você ler capítulo 4, de 1 a 17, você vai perceber que, primeiro, essa vara era de Moisés, era uma vara de pastor. A partir de agora, essa vara normalmente será referida como a vara de Deus, o bordão de Deus nas mãos de Moisés. Antes, era apenas a vara de um pastor. Agora, nas mãos de um homem obediente, essa vara ou esse bordão tornou-se instrumento do poder divino. Do poder divino. Aquilo que você tem nas mãos, muito provavelmente não é uma vara, não é um bordão também, mas aquilo que você tem nas mãos, ou seja, dons, recursos, experiências, pode ser comum, mas quando isso é colocado a serviço de Deus, pode tornar-se algo extraordinário.
Eu me lembro que na época do Antigo Testamento, uma botija de farinha sustentou uma família por muito tempo e ajudou ainda a pagar a dívida dessa família. Aquilo que parecia muito pouco e que na mão dos homens é pouco mesmo, Deus multiplicou e Deus abençoou. Então, aquilo que você tem nas mãos, aquilo que Deus concedeu a você, seja dons, seja talentos, seja recursos, seja experiências, essas coisas colocadas a serviço de Deus, certamente pode tornar-se algo extraordinário. Assim, meus irmãos, como Moisés foi enviado para libertar o primogênito de Deus lá no Egito, Cristo é o libertador maior. Cristo é maior que Moisés. Cristo foi enviado como libertador não somente ao Egito, mas ele foi enviado para libertar pessoas do mundo inteiro. Talvez o versículo mais famoso da Bíblia, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus tem pessoas eleitas em todos os tempos e em todos os lugares do mundo. Moisés estava restrito ali a libertar o povo que estava no Egito. Cristo é o libertador maior. Libertou pessoas e ainda liberta pessoas que estão morando em todos os cantos do mundo. Quando um homem se coloca debaixo da vontade de Deus, o Senhor o coloca debaixo da sua autoridade. Percebe? Moisés não é a autoridade maior. Moisés coloca Jetro acima dele, mas acima de Jetro e acima de todas as outras pessoas tem Deus. Deus é soberano. A obediência abre espaço para capacitação divina. E é exatamente isso que veremos no próximo versículo. É exatamente isso. Então, saiba como reagir ao chamado de Deus. Em primeiro lugar, submeta-se ao chamado de Deus. Segundo lugar, confie na soberania de Deus. Confie na soberania de Deus. Versículo 21, nós temos assim, verso 21. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Irmãos, primeiro, Deus dá uma boa notícia para Moisés. Moisés pode voltar ao Egito, porque aqueles que queriam matar-te não vivem mais. Essa é uma bela notícia, ainda mais depois que Moisés já havia decidido que voltaria. Agora parece que Deus está dificultando, de alguma maneira, a vida de Moisés, dizendo o seguinte: olha, Moisés, quando você voltar ao Egito, não é se você voltar, mas é quando você voltar ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Quais são os milagres? Aqueles sinais que autenticariam, que comprovaria que Moisés esteve com Deus. Tá? Então, faça diante deles, de Faraó, todos os milagres que te hei posto na mão. Mas olha a segunda parte do versículo. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Então, Deus está dizendo para Moisés: olha, Moisés, você vai lá para o Egito, você vai fazer todos os sinais que eu te coloquei diante de você, mas tem uma coisa: eu vou endurecer o coração de Faraó e ele não vai deixar facilmente esse povo sair de lá. Irmãos, só, neste ponto é uma coisa que a gente precisa entender direitinho. Porque muitas vezes quando a gente olha aqui, as pessoas pensam que o coração de Faraó era mole, que Faraó tinha um coração bonzinho. Então Deus vai lá e endurece. A ideia não é essa. A ideia, irmãos, é que o coração de Faraó já era muito ruim, já era muito duro, muito pesado, muito maligno, e Deus simplesmente deixaria Faraó fazer aquilo que ele queria fazer, ou seja, não deixar o povo ir embora, não libertar o povo. É exatamente isso. Deus diz a Moisés: quando voltares ao Egito, faze diante de Faraó todos os milagres, mas eu endurecerei o coração de Faraó. Eu
Endurecerei o coração. Isso é surpreendente. Deus envia Moisés, mas também diz que haverá resistência por parte de Faraó. Por quê? Porque a missão não depende da habilidade do mensageiro. A missão não depende da nossa habilidade. Irmãos, isso não quer dizer que nós não devemos nos preparar. Nós devemos sim. Tá? Pode ter certeza que o Thales estuda muito antes de dar uma aula, antes de pregar um sermão. O pastor, a mesma coisa. Mas se Deus não estiver abençoando, não estiver agindo, não vai adiantar nada. Nós temos que fazer. Né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Este salmo não está dizendo para você confiar totalmente em Deus no sentido de você não fazer nada. É no sentido de você fazer o que você tem que fazer, mas ter a consciência de que se Deus lá do céu não abençoar, não vai adiantar nada o que você está fazendo. Mas você é responsável por fazer aquilo que você tem condições e deve fazer. Então, a missão não depende da habilidade do mensageiro, mas da soberania do Deus que envia. Moisés não precisa convencer Faraó. Percebe? Deus, em hora nenhuma, pede para Moisés convencer Faraó. O que Moisés precisa fazer? Ele precisa apenas obedecer. O resultado, irmãos, pertence a Deus. Eu me lembro que lá no seminário, o reverendo Osias Mendes Ribeiro está com quase 100 anos de idade, ainda está vivo, o reverendo Osias, que foi um dos pastores principais da igreja de Pinheiros antes do reverendo Arival. O reverendo Osias, que era o deão do seminário, aquele que cuida dos alunos, dos seminaristas, ele dizia o seguinte numa das aulas dele: olha, aquele jeitão dele, o nosso papel é de marketing, é de fazer propaganda. Agora, o chefe do departamento pessoal é Deus. É ele que decide quem ele vai contratar e quem ele não vai contratar. O nosso papel é divulgar o evangelho, é pregar o evangelho. Agora, quem vai salvar é Deus, e não nós. Mas nós temos que fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. Não é preciso, meus irmãos, temer a oposição. Se Deus te enviou, Ele vai sustentar você. A resistência não é sinal de fracasso, é parte de um processo necessário. Quando Deus fala que Faraó vai resistir até onde puder, isso não diz que Moisés vai fracassar, mas diz que Moisés vai ter que depender completamente de Deus para que o povo finalmente seja liberto lá do Egito. Deus disse a Moisés: eu estarei contigo. Cristo disse aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada. Eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. A missão da igreja não depende da nossa força, mas da autoridade do Cristo ressurreto. Então Deus disse a Moisés: Moisés, eu estarei com você. E Cristo diz aos seus discípulos e diz a nós também, que Ele estará conosco todos os dias. Por quê? Porque toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Então, irmãos, se em primeiro lugar nós precisamos nos submeter a Deus, à vontade dEle, ao chamado dEle, em segundo lugar nós precisamos confiar na soberania de Deus. Mas a missão de Moisés não era apenas sobre sinais, nem sobre enfrentar Faraó. Havia algo muito maior acontecendo nessa história. Muito maior mesmo. A autoridade que Deus dá ao seu servo está sempre ligada ao propósito que Deus tem para o seu povo. E agora Deus revela o coração dessa batalha. Ou seja, Deus vai reivindicar, Deus vai exigir que o seu primogênito, que o seu filho, seja libertado. Então, em terceiro lugar, abrace a paternidade de Deus. Então, saiba como reagir ao chamado de Deus. Em primeiro lugar, submetendo-se ao chamado de Deus.
Em segundo lugar, confiando na soberania de Deus. Em terceiro e último lugar, abraçando a paternidade de Deus. Deus tem um filho. E esse filho é chamado de meu primogênito. E esse primogênito de Deus, que é um povo, é formado por várias pessoas. Meus queridos, versículos 22 e 23, nós lemos assim: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo depois, deixa ir meu filho, para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Aqui está o centro teológico deste texto. Deus manda Moisés dizer a Faraó: Israel é meu filho, meu primogênito. Isso muda tudo. Deus revela agora que o povo dele, que está no Egito há 430 anos, é o seu filho, é o seu primogênito, é o seu principal. A luta do Êxodo não é apenas política, social ou econômica, é acima de tudo espiritual. O faraó não está apenas escravizando um povo, ele está escravizando o próprio Filho de Deus. Não é um povo qualquer, mas é o povo de Deus. E parece ter demorado, mas Deus não tarda e nem falha. Chegou o momento de Deus libertar o seu povo, o seu filho que estava lá no Egito há muito tempo. O faraó não fazia ideia com quem estava mexendo. A gente se lembra, né, quando a gente é criança, e quando a gente tem um pai forte, um pai valente, um pai zeloso, um pai que se preocupa conosco, e quando alguém pega e mexe conosco, e a gente lembra do nosso pai, a gente fala, você não sabe com quem você está mexendo. Você não sabe. Por quê? Porque para nós, sempre nosso pai é o mais forte, é o mais legal, é o mais valente, é o mais poderoso. Irmãos, o nosso Pai Celestial é o único Deus poderoso, porque Ele é o único Deus. O faraó não tinha ideia com quem ele estava lidando. E Deus declara: deixa ir o meu filho, mas se recusares, eu matarei o teu filho primogênito. O que nós vemos aqui? Nós vemos que Deus está pré-anunciando a 10ª praga aqui, que é a morte dos primogênitos. Ou seja, foi essa última praga, que é a morte de todos os primogênitos do Egito, que finalmente fez com que Faraó libertasse o povo de Deus que estava lá. O juízo, meus queridos, não é arbitrário, é proporcional. Se Faraó toca no primogênito de Deus, Deus tocará no primogênito de Faraó. Já percebeu o quanto que você é especial? Já percebeu o quanto que você é valioso? Só que esse valor não é intrínseco, não é natural. Nós somos pecadores, nascemos em pecado. E foi o Filho de Deus, o primogênito de Deus, Jesus Cristo, pessoa para a qual tudo isso aqui está apontando, é que nos valoriza. É isso. O Filho é especial, a igreja é especial, não por ela mesma, mas é porque alguém a tornou especial. O juízo, então, não é arbitrário, é proporcional. Tudo que Deus chama de seu será libertado. Tudo. Ninguém pode reter o que Deus reivindica. Quando Deus diz, é meu, nenhuma força humana ou espiritual pode impedir. Você faz ideia disso? De quanto você é abençoado? Se você é filho de Deus, se você faz parte desse povo de Deus, você é muito abençoado. Deus está cuidando de você, está protegendo você, Ele está sustentando você. Aquele que começou a boa obra em você,
há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Agora você precisa confiar. Você precisa comprovar dia após dia que você faz parte do povo de Deus, que você também é filho de Deus. Mas ninguém nasce sendo filho de Deus. Você se torna filho de Deus a partir do momento em que você recebe o primogênito Filho de Deus, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do sangue, mas da vontade de Deus. No Êxodo, Deus diz: Israel é meu filho, meu primogênito. No Novo Testamento, Cristo é chamado o primogênito de toda a criação, o primogênito dentre os mortos e o filho amado, em quem o Deus Pai tem prazer. Cristo é o primogênito que morreu para que os filhos escravizados fossem libertos e pudessem viver. Irmãos, eu quero concluir a mensagem desta noite dizendo o seguinte: Êxodo 4, 18 a 23 nos ensina 3 verdades que moldam a vida cristã. Submissão. Deus usa quem se coloca debaixo da sua autoridade. Soberania. Deus sustenta a quem ele envia. E paternidade. Deus luta por aqueles que ele chama de seus filhos. Assim como Israel era o primogênito de Deus, nós também fomos adotados em Cristo. E se Deus batalha por seus filhos, então nenhuma prisão é forte demais, nenhum faraó é grande demais, nenhum passado é pesado demais. Nosso papel, portanto, após nos submetermos à vontade de Deus, confiarmos na sua soberania e crermos que ele sustenta aqueles que foram feitos seus filhos pela fé em Jesus Cristo, é descansarmos em seu perfeito e amoroso cuidado. Percebam? Não há lugar para temor, há lugar para confiança e obediência, sabendo que aquele que promete todas essas coisas e que tornou cada um de nós seus filhos por causa do seu amado Jesus Cristo, Filho Jesus Cristo, esse vai cuidar de nós em todos os momentos de nossa vida. E não é um cuidado qualquer, é um cuidado perfeito. Creia nisso, viva uma vida mais leve e viva uma vida de responsabilidade na presença de Deus, para a glória de Deus e para o bem daqueles que convivem com você. Que Deus te abençoe.